Muito bom dia, prezado telespectador. Inicia agora a nossa transmissão ao vivo. A sua central de notícias e informações, o Conecta News, tem seu início a partir de agora. E a edição dessa sexta-feira, dia 18 de junho de 2021. Bom dia gelado para você, Beto Guidini. Bom dia, Thiago. Bom dia aos telespectadores da Conecta Mais. Hoje, sexta-feira, 18 de junho de 2021. Hoje, dia do Químico e também dia da imigração japonesa. E o nosso pensamento do dia. O autoconhecimento e o equilíbrio sempre levam à conquista dos objetivos. Aproveite este período para traçar novas metas em sua vida. E a previsão do tempo para essa sexta-feira será de tempo nublado com períodos de sol entre nuvens. À noite também com muitas nuvens. A mínima de 5 graus, já a máxima poderá chegar aos 16 graus. Neste momento fazem 6 graus aqui em Nova Prata. E as nossas principais manchetes desta manhã de sexta-feira, começamos pela região. Pedreiras da região recebem autorização do Exército para a utilização de explosivos de emulsão e cartuchada. E nas informações da Serra e do Planalto, a Universidade de Caxias do Sul oferece 25% de desconto nas rematrículas para o próximo semestre. E pelas notícias do Estado, a Fiesp pede o avanço de vacinação de industriários. E no esporte, os resultados da rodada da Copa América, o Grêmio no Campeonato Brasileiro, que perdeu, né, Beto Guidini? Isso. E as informações aí das primeiras delegações brasileiras que chegam às Olimpíadas de Tóquio. E pela economia, a Chevrolet e a Peugeot simplificam carros e reduzem equipamentos por falta de semicondutores. Nas informações da agricultura, as exportações brasileiras de mamão cresceram 24% em 2021. E pelas notícias do mundo, a JBS pagou 11 milhões de dólares a hackers para resgatar acessos. Nas informações da política, o Senado aprova a medida provisória para a venda da Eletrobras. E pela atualidade, baleias jubarte ficam presas em redes de pesca em Santa Catarina. 2 morrem. E no início do nosso programa, cabe uma menção e um agradecimento especial aos nossos patrocinadores. A Paludo Pneus, rede autorizada Vipal, a Piantare, viveiro de mudas em Nova Bassano, Tá na Roda Pneus, o auto center mais completo da nossa região. Os mercados Porta, a sua saúde e satisfação é o que importa. Unimed Vale das Antas, um dos melhores planos de saúde de pequeno porte do Brasil. A Dilnet Telecom com a Dil Fibra, a Dil Fone e a Dil TV. E Franco Moda Masculina, que deixa a gente sempre nesse terninho e nessa beca para curtir essa sexta-feira, Beto. Isso mesmo, Thiago. Agora seguimos com as informações e começamos pela nossa região. Agora são 8 horas 6 minutos. No último dia 16, em mais uma etapa das melhorias que estão sendo realizadas no Travessão Podensky aqui em Nova Prata, a equipe da Secretaria Municipal de Obras e Saneamento fez a instalação de novos tubos para o escoamento da água, além da britagem de mais um trecho da via. Seguindo com as notícias aí também por Nova Prata, teremos aí uma nova etapa da entrega das doações da vacina solidária. Ela ocorre no próximo dia 23/6, na quarta-feira da semana que vem, será aí no bairro Retiro. Alimentos arrecadados na campanha Faça o Bem para os moradores do bairro Retiro estarão à disposição aí no salão da comunidade São Judas Tadeu, das 13h30 até às 16 horas. Para retirar a cesta básica, é necessário apresentar um documento de identidade e um comprovante de residência. E agora falamos sobre Nova Araçá. O Poder Público Municipal está dando andamento à execução do programa habitacional. Na tarde da quinta-feira, dia 17 de junho, o prefeito municipal, senhor Ademir Dal Poço, assinou junto à Caixa Econômica Federal contratos de autorização para a construção de mais casas populares. Ao todo, serão disponibilizados 32 lotes para a construção de moradias aos beneficiários inscritos no programa habitacional.
Avançando com as notícias também por Nova Araçá, um comunicado. Existe aí um déficit de medicamentos na farmácia central do município e a prefeitura comunica aí que eles já foram solicitados e estão aguardando a entrega dos fornecedores. O fato ocorreu por um aumento repentino aí nas retiradas de medicações por pacientes com síndrome gripal. Então, logo os medicamentos chegam, a farmácia voltará a operar nos seus níveis normais. E uma das nossas principais manchetes sobre as pedreiras, o benefício para as pedreiras. Cumprindo a agenda, em Porto Alegre, o prefeito Oscar Dallagnol ainda participou de audiência do 3º Comando do Exército, com o prefeito de Nova Prata, Alcione Graciotin, os vereadores Cláudio Gilda e Gilmar Lovison, e representantes do Sindicato da Indústria da Extração de Pedreiras de Nova Prata e região, a bióloga Camila Turmina e o engenheiro do Comando do Exército. A comitiva foi recebida pelo coronel Flávio, coronel Marco, tenente-coronel Ziza, tenente Tamires Alves, tenente Luciana Viana e major Serafim do capitão Alpurucho. A pauta da reunião foi a busca para a liberação do uso de explosivos de emulsão encartuchada pelo CR, certificado de registro do sindicato, de forma que os associados do sindicato possam fazer uso de explosivos do tipo dinamite, de forma legalizada e por intermédio do sindicato. Segundo a portaria do Exército de 2017, cada pedreira precisa ter o seu CR particular para fazer a compra destes explosivos. Porém, para obter o CR é preciso que o capital social da pedreira seja de R$200 mil, o que prejudica particularmente os pequenos mineradores. A alternativa era o uso de um explosivo pirotécnico, que é mais cara e não produz o efeito desejado. Foram 4 anos de luta para centralizar o CR e conquistar a liberação, que vai beneficiar diretamente cerca de 140 pedreiras de 16 municípios da nossa região, afirma o presidente do sindicato Aldo Rui. Em Paraí, em torno de 40 pedreiras que são associadas ao sindicato também serão beneficiadas pela conquista, e dizem eles que estamos felizes de, juntamente com o pessoal do sindicato e a administração municipal de Nova Prata, termos conquistado este avanço para as pedreiras de nosso município e da região. A ideia é auxiliar o pequeno minerador e garantir que ele tenha melhores condições de trabalho, completou o prefeito Oscar. Com um aceno positivo, o 3º Comando do Exército agora cabe ao Sindicato da Indústria da Extração de Pedreiras de Nova Prata e região organizar a parte documental e informar e para poder dar início a este procedimento. Muito bem, Beto Guidini, para quem não conhece ou não tem aí afinidade com o ramo da mineração, especialmente em toda a região que envolve diversos empreendimentos, essa luta é bastante antiga, 4 anos aí de um debate extremamente acirrado. A situação das pedreiras do ponto de vista econômico e de mão de obra sempre é muito complicado, porque é um ramo aí que segue, né, através de gerações, e as novas gerações não têm muito interesse de interagir com esse tipo de negócio, que é um serviço e um trabalho extremamente pesado. Agora tínhamos essa situação dos explosivos, que é basicamente a matéria-prima da mineração para fazer o deslocamento da rocha, e nós tínhamos todos esses problemas. O explosivo encartuchado ele tem um custo mais baixo para operação nas pequenas pedreiras, porém ele tem vieses mais burocráticos para ser negociado, vendido e entregue. E os pequenos mineradores não estavam conseguindo ter acesso devido a essa situação burocrática imposta aí por essa regulamentação do Exército. Em uma articulação muito grande, aliando aí os principais entes políticos, a gente tem que lembrar, tanto o prefeito Oscar Dallagnol quanto o prefeito Alcione Graciotin e os demais vereadores, no caso aí Gilmar Lovison, que também tem, né, o seu empreendimento vinculado ao setor mineral, buscaram, né, nesses primeiros 6 meses aí de trabalho, vincular uma situação que desse origem à liberação e à facilitação do alcance dessa matéria-prima, do explosivo encartuchado, para as indústrias e para as pedreiras que trabalham aqui na região. 140 empreendimentos agora
vão ter um acesso facilitado por intermeio aí do Sindicato das Pedreiras e vão conseguir facilitar a sua produção. Isso é uma conquista extremamente importante para um setor que há muito tempo vem sendo penalizado aí pelas diversas esferas que a gente tem, né? Sejam elas da parte ambiental, fiscal, trabalhista, enfim, é um setor extremamente, né, massificado pela carga burocrática. Esperamos que seja um fio de esperança pela continuidade desse tipo de negócio. E agora, a nossa chamada especial nessa manhã de sexta-feira, Monalise Canali e as informações do nosso núcleo de jornalismo. Bom dia, Monalise. Tá batendo queixo aí na rua? Com certeza, Thiago. A gente iniciou mais um dia gelado aqui em Nova Prata e em toda a nossa região. Então, sim, estamos eu e Robson aqui batendo queixo. Se você acompanhou nossas redes sociais no dia de ontem, você pode perceber que é um pouquinho frio, inclusive para o nosso câmera, né? Bom dia para todos que estão nos acompanhando nesta manhã de sexta-feira, dia 18, quase chegando aí no inverno, né? Mas é o que eu falo, a gente já está nele faz um tempo, mas oficialmente a partir de segunda-feira, dia 21. Falando um pouquinho sobre as nossas informações do Núcleo Próprio de Jornalismo, hoje nós teremos então um quadro Acontece do município de Nova Araçá, que fala um pouquinho sobre o leilão municipal. Esse leilão, ele está acontecendo em diversos municípios aqui da nossa região e o principal objetivo dele é angariar fundos para que se possa renovar a frota de veículos, né? Seja ele maquinários agrícolas, veículos de transporte e tudo mais. Ao todo são 25 itens que já estão à disposição para os lances, então se você tem interesse em adquirir algum carro, algum automóvel, né, alguma máquina, dá uma olhadinha no site lá dos leilões do município de Nova Araçá, que você vai encontrar aí, poderá dar seu lance também. Para além disso, hoje nós vamos continuar nosso especial sobre o Dia do Cinema Brasileiro, que acontece amanhã, dia 19. Ontem a gente teve uma entrevista com a Daniela Pfeiffer, ela que é diretora cultural, né? E hoje nós vamos conversar com Fábio Rockenbach, ele que é professor de cinema e vídeo lá da UPF, especialista em cinema. Então vai nos contar um pouquinho sobre a qualidade do cinema brasileiro e a dificuldade do acesso a toda essa produção audiovisual que a gente tem, visto que a nossa produção aqui ela é muito, muito rica em todos os sentidos. Para além disso, a gente deixa aqui o convite para que você continue conosco na nossa programação. A partir das 10h30 iniciamos o programa Algo a Mais, 11h45 Expresso, meio-dia, e também a gente deixa o convite para que você continue conosco no nosso final de semana, que nós temos aí a missa dominical e alguns programas que vão reprisar. Então, se você não conseguiu acompanhar durante a semana, não tem problema. No final de semana estaremos mostrando eles novamente para você. Beto e Thiago, falando um pouquinho sobre os boletins epidemiológicos desta manhã de sexta-feira, nós temos os seguintes dados. Nova Prata amanheceu, então, com 11 pessoas internadas no Hospital São João Batista, aqui do município, né? São 15 novos casos nas últimas 24 horas e 102 pessoas com o vírus ativo aqui em Nova Prata. Em Veranópolis, o número é um pouco mais agravante. Nós estamos com 23 pessoas internadas, somando quem está no Hospital São Pellegrino Laziose, em alguns outros hospitais da região também, que são pessoas veranenses. Nas últimas 24 horas foram 20 novos casos, um total de 282 pessoas com o vírus ativo. Chegando mais no final de semana, a gente ressalta sempre os cuidados que são essenciais, principalmente a não aglomeração. Agora tá frio, né, pessoal? Fique em casa, fica do lado do fogão a lenha, se não tem fogão a lenha, fica embaixo das cobertas, assiste um filme, tá tudo certo. Beto e Thiago, a gente retorna com vocês, deseja a todos um ótimo final de semana e na sequência a gente retorna ao vivo lá do Supermercados Porta. Muito obrigado, Monalise, pelas informações. Muito bem, aí ela já deu o recado. Tá frio esse final de semana, é bom de ficar em casa. Beto Guidini, pinhãozinho na chapa, polenta brostolada e uma tacinha de vinho para complementar? Valeria a pena, né, Thiago? Vamos lá agora. Agora são 8h17. Agora nós falamos sobre o município de São Jorge. Atenção, pessoas com 55 a 59 anos que ainda não receberam a primeira dose da vacina contra a Covid-19, há 60 doses disponíveis na Unidade Básica da Saúde de São Jorge e serão aplicadas a partir de hoje, dia 18 de junho. É obrigatório apresentar o CPF, a carteira de vacinação. Em breve, uma nova remessa de vacinas serão recebidas e a vacinação continuará nesta faixa etária.
Muito bem, olha aí, essa é uma notícia incomum, né? Tem doses de vacina Sobrando. disponíveis, sobrando em São Jorge. Nenhuma outra cidade a gente tem essa informação. Então, quem é munícipe pode buscar aí a orientação na Secretaria de Saúde. Seguindo também com as informações de São Jorge, a Emater e a Secretaria de Agricultura comunica aí que o pedido de mudas teve prazo prorrogado. Então, aí os novos pedidos podem ser feitos e as mudas estarão disponíveis, né? Frutíferas, ornamentais, de sombra ou de reflorestamento. Os pedidos podem ser feitos até o dia 10 de julho, junto ao escritório da Emater, que se localiza na Prefeitura. E o telefone é o 3271-1056. E por André da Rocha, abertas as inscrições para as novas 5 unidades habitacionais populares. Informamos que encontram-se abertas as inscrições para o Programa de Recebimento de Unidade Habitacional Casas Populares no município de André da Rocha. As inscrições devem ser efetuadas junto ao CRAS no dia 15 até o dia 29 de junho de 2021, das 14 às 17 horas. Você pode conferir o edital na íntegra para saber a listagem de documentos necessários para inscrição no Facebook da Prefeitura de André da Rocha. E nós seguimos o nosso rumo, vamos até Protásio Alves, porque ontem foi dia de homenagear a professora Carla Alberici Stella Prigol. Ela completou 30 anos dedicados à educação em Protásio Alves. E o prefeito Itamar Girardi e a secretária de Educação, Marina Rampon, receberam no gabinete na última quarta-feira, né, dia 9, a professora Carla Alberici Stella Prigol, para reconhecer a dedicação à educação no município de Protásio Alves durante 30 anos. Carla ingressou numa matrícula em março de 91 e outra em abril de 1992. Até 2004, ela lecionou nas escolas do interior do município para as turmas multi-inseridas, né, as séries iniciais. E além de professora nessas escolas, com abnegação, exercia a função de diretora, merendeira e auxiliar de limpeza, pois a estrutura de pessoal se resumia somente a ela, Beto Guidini. Carla, em 3 décadas de educação, também exerceu a função de diretora na Escola Municipal de Ensino Fundamental Caetano Peluso, e nós estamos aqui para enaltecer e parabenizar a professora Carla e ela, assim como outras tantas profissionais da educação que se dedicam em tempo integral à educação das nossas crianças e são belos exemplos para toda a região. Parabéns, professora Carla. E hoje, sexta-feira, dia de conferir as ofertas que nos esperam nos supermercados Porta. Vamos conferir as delícias nos supermercados Porta, onde a saúde e satisfação é o que importa. Bom dia, Thiago. Bom dia, Beto. Olá a todos que nos acompanham nesta manhã de sexta-feira. E novamente nós estamos no Supermercados Porta. Vamos conversar com a Jordana sobre as ofertas do bazar que iniciaram na última quarta, não é mesmo, Jor? Bom dia. Isso, bom dia, Manalise. A gente queria falar um pouquinho dessa semana sobre o nosso bazar, né? A gente procura sempre ter bastante qualidade nos produtos que a gente oferece e preços bem competitivos. Então tem toda a linha de utilidades domésticas que entra panelas, chaleiras elétricas, panela de pressão, a linha toda para cozinha, né? Escorredores de louça, dispenser para detergente, que até eu vou falar depois a questão do preço que está na promoção esse mês praticamente, que as ofertas vão ser válidas até o dia 10/7. Então, eu queria mostrar, depois o pessoal da Conecta mostra um pouquinho mais as imagens, porque além da linha de utilidades domésticas que eu comentei sobre a cozinha, tem toda a linha de organização que hoje está muito em alta, né? A questão de organização de armários, até de escritório também, né? Para a gente deixar a casa mais organizada e bonitinha. Tem a linha também de jardinagem, que é uma linha que a gente vende super bem também, de vasos, de flor, terra, toda a parte de jardinagem a gente também tem. Além de copos de vidro, que a gente tem uma gama bem grande e variada de coquetéis, de cerveja, vinhos, taças de gin, que está muito na moda também o gin hoje, né? Então a gente busca sempre novas alternativas para o cliente ficar sempre em dia com a sua decoração da casa, né? E, Jor, conta pra gente sobre essas promoções com relação a valores, até dia 10/7 estão válidos. Conta pra gente um pouquinho sobre esses itens que estamos aqui à disposição. Isso, então a gente tem como os itens principais, né, com um preço mais acessível do que o normal ainda,
são as tigelas de cereal, que eles estão no preço de R$19,98. A tábua de churrasco, que também está no preço de R$29,90. E tem toda a linha de saca-rolhas, que agora é muito útil, né, em função dos vinhos, que ele está no preço de R$22,90. Aí tem toda a linha de limpeza também, de vassouras, tem a linha do dispenser de detergente também, da UZ, que é uma linha bem interessante, que depois a Conecta mostra as imagens mais pertinho, que está no valor de R$15,90. Então, todas as partes de utilidades do lar vai dar para fazer um bom ranchinho esse mês. Show de bola! Então, se você está precisando de qualquer item aí no seu bazar da sua casa, enfim, né, que está necessitando tanto na jardinagem quanto na cozinha, no escritório, vem para o Supermercados Porta. A gente já vai te mostrar muitas imagens de tudo que aqui você pode conferir. Muito obrigada, Jor, pelas informações e não esquece, hein? Supermercados Porta aqui em Nova Prata. Muito bem, você acompanhou aí as ofertas do Supermercado Porta e a dica aí para esse final de semana da Jordana é os itens do bazar que estão com preços especiais até o dia 10 de julho. Corra lá e aproveite. Supermercados Porta aqui no centro da cidade, pronto para lhe atender. E nós seguimos com as informações da região. Vamos agora a Vila Flores falar sobre as próximas etapas da campanha de vacinação. Segundo informações, ontem, no dia 16 de junho, iniciou a vacinação para a população geral. Os vilaflorenses de 55 a 59 anos foram imunizados em sistema drive-thru em frente à UBS. Cada dia mais se luta pela saúde dos munícipes e aí você confere algumas imagens dessa etapa que aconteceu na última quarta-feira, dia 16. E por Vila Flores também, a data da renovação do alvará sanitário. O Poder Público de Vila Flores informa aos empreendedores do município que o vencimento dos alvarás sanitários ocorre no próximo dia 30 de junho de 2021. A validade do alvará é de 1 ano, vai até o dia 30 de junho de 2022. Para empreendedores que desejarem, podem renovar antecipadamente seus alvarás sanitários. Caso contrário, irão sendo renovados e entregues nos estabelecimentos. E dúvidas e mais informações pelo fone 34 47 15 70. Seguindo com as informações, a administração de Vila Flores busca aí contatos e reuniões para repensar a situação da RS 437. Uma reunião em Porto Alegre com o secretário de Trânsito do Rio Grande do Sul pautou a situação da rodovia 437, que é um dos maiores gargalos do município de Vila Flores, tornando-se rota frequente para o escoamento da produção e do transporte de produtos, além de ser um caminho mais curto para as viagens. A administração municipal segue o seu trabalho de pavimentação basáltica na via. No entanto, há movimentos para finalizar a rodovia com pavimentação realizada pelo Estado do Rio Grande do Sul. Na última terça-feira, dia 15 de junho, estiveram em reunião com o secretário dos Transportes os representantes do município Vila Florense, sendo eles aí o prefeito Evandro Brandalize, o secretário de Administração e Fazenda Luiz Antônio Carnevale, o vereador Delmar Luquezzi, o secretário Juvir Costela, que é o dos transportes aqui do Rio Grande do Sul, recepcionou a comitiva junto com o ex-prefeito de Garibaldi e ex-presidente da FAMURS, Antônio Setolin. A pauta foi o projeto de pavimentação que está sendo montado pelo governo do estado. Segundo o prefeito Evandro Brandalize, as reuniões estão servindo para agilizar o processo e entender como se dará a sua execução. Abre aspas, não podemos prometer que a pavimentação será realizada pelo Estado, mas reafirmaremos que será uma batalha e travaremos até o final da gestão, afirmou o prefeito Evandro. E para o Vila Flores, a Coordenadoria de Turismo visita empreendimentos vilaflorenses. A coordenadora de turismo, Maquiele Zandoná Secato, está aos poucos visitando os empreendimentos turísticos do município, trocando ideias sobre a retomada segura do setor dentro do roteiro Termas e Longevidade e da região Uva e Vinho, pela qual Vila Flores está inserida. Maquiele está empenhada em auxiliar os empreendimentos e a obter ou para que já possuem renovar o selo de turismo responsável, limpo e seguro da M-Tour, sendo este um diferencial e uma segurança a mais para o visitante que vier para a região. A coordenadoria pretende visitar todos os empreendimentos para essa troca de experiências
informações e alinhamento de ideias para manter sempre uma parceria saudável entre o poder público e privado. Afinal, o turismo depende muito da iniciativa privada para que o setor siga em desenvolvimento. E o poder público agradece a parceria com os empreendedores. A Secretaria de Turismo está sempre pronta a acolher novas iniciativas e tudo que vier a agregar ao nosso turismo. E avançando por Vila Flores, o recado do Centro de Referência em Assistência Social, o CRAS. Em junho se comemora aí o Junho Violeta, né? O mês de conscientização contra a violência à pessoa idosa. Respeitar o idoso é tratar seu futuro com respeito. É o recado aí do Centro de Referência em Assistência Social. E que bacana essa campanha, né? Lembrar aí dos idosos e da importância, né, da proteção aos nossos ascendentes. E você sabia que Veranópolis tem 3 associações de recicladores? É para eles que os resíduos recicláveis que você coloca nas lixeiras vai. Pois é. As 3 associações de recicladores dividem o pavilhão localizado no bairro Santo Antônio, onde o aluguel é subsidiado pela Prefeitura Municipal. O trabalho deles não é nada fácil, por isso, selecionamos algumas dicas para ajudar você a separar o lixo e facilitar a gestão dos resíduos sólidos e também o trabalho dos recicladores. Por exemplo, separar o lixo orgânico, resto de comida, no lixo seco, papel, plástico e vidro. Higienizar as embalagens, limpar com água as embalagens usadas, limpar com água, por exemplo, cerveja, refrigerante, iogurte, garrafas PET. Assim evita o acúmulo de insetos e animais que são atraídos por objetos sujos, além de evitar o mau cheiro. Também diminuir o volume de resíduos se separar papéis e caixas de papelão, rasgá-los e empilhá-los, pois ocupa menos espaço do que papel ou caixas amassados e jogados. Amassar também as latinhas, secar as embalagens, separar o óleo da cozinha, armazenar garrafas PET após utilização do óleo de cozinha, procurar postos de coleta desse produto, o óleo usado para servir para a produção de sabão. Também você pode embalar resíduos recicláveis que coloquem embalagens separadas e que sejam resistentes para facilitar para que o reciclador do lixo efetuar o transporte. Os vidros devem ser depositados no ecoponto. E jogue resíduos no local correto. Deposite seus resíduos na lixeira e não jogados nas ruas, evitando assim que os animais ou pessoas rasgá-los e evite a poluição nas vias públicas. E também separe corretamente seu lixo, faça as pazes com a natureza e se torne uma pessoa amiga do meio ambiente e também dos recicladores. E todas essas tarefas são extremamente simples, Beto Guidini, de se fazer em casa. É só tirar aí um tempinho para pensar no próximo, né? O sujeito que todo dia faz a separação dos nossos resíduos. As pessoas comumente têm aquele costume de botar no lixo, depois botar na cesta da lixeira e achar que daí por diante outro alguém vai se preocupar. Mas enfim, do outro lado também é uma pessoa, ela está trabalhando para se manter, para sobreviver, então colabora um pouquinho. Quebrou aquele vidro, bota numa sacola de papel, escreve vidro quebrado, enfim, para as pessoas aí terem esse cuidado, uma preocupação com o próximo, um gesto acima de tudo de empatia pelo ser humano. Eu quero mandar um bom dia para quem está nos acompanhando na nossa live do Facebook, a dona Márcia Turani, a dona Maria Helene Eco, a Rosaura Lenze e a Maria Dolores Illi, que estão nesse momento ligadas aqui no Conecta News, Beto. E seguimos com as informações também pela terra da longevidade, Veranópolis e o vacinômetro, a quantidade de doses já aplicadas. Segundo a Secretaria de Saúde, 10.187 pessoas já receberam a primeira dose do imunizante contra a Covid e 3.826 já completaram a vacinação com a segunda dose. E a vacinação segue sendo realizada na terra da longevidade, porém, pede-se aí que todo mundo tenha os cuidados. Aproximadamente 39% da população de Veranópolis já recebeu a primeira dose da vacina. E um abraço para nossas telespectadoras, Tiago. E Veranópolis também aconteceu na tarde do dia 15, mais um processo de recrutamento e seleção de empresas veranenses, em parceria com a Secretaria Municipal de Indústria e Comércio, por meio de órgãos do Cine e o FGTAS. Cerca de 30 pessoas participaram desse processo em busca de uma oportunidade de emprego que estava sendo oferecida pela empresa G4 Válvulas e Microfusão Limitada. A importante atividade, que vem obtendo resultados positivos,
para a empregabilidade no município de Veranópolis. Seguindo com as notícias, nós aí temos a atuação da Secretaria de Obras e Infraestrutura. Segundo informações, lá em Veranópolis, a equipe contratada pela Prefeitura, por meio da Secretaria, realizou a limpeza das margens da Estrada Geral da linha Santa Bárbara. A manutenção das valetas, que garantem um escoamento adequado da água, contribui para manter a estrada em boas condições. E audiência pública, Plano Municipal da Cultura em Veranópolis. A Prefeitura de Veranópolis e o Conselho Municipal de Política Cultural e Patrimônio Histórico e Cultural de Veranópolis convidam a toda a comunidade veranense para participar da audiência pública para apresentação e apreciação do Plano Municipal de Cultura, conforme o edital 172/2021, acontecerá no dia 30 de junho, às 14 horas, na Câmara de Vereadores. Uma audiência pública para que todos os interessados possam conhecer e avaliar o Plano Municipal de Cultura de Veranópolis, que contemplará projetos e ações para os próximos 5 anos da administração pública, em parceria com os conselhos e entidades privados. Essa audiência pública é aberta a qualquer pessoa física, jurídica e entidades interessadas, observando o seguinte detalhe: será presencial, aberto ao público, com distanciamento, uso de máscara e o uso de álcool gel. E agora, Beto Guidini, um pedido especial aí, né? Os idosos de o lar de idosos de Veranópolis, que passou por uma situação de surto com diversos casos diagnosticados, pedem ajuda aí dos profissionais da saúde que puderem atuar no lar durante o isolamento da equipe. A Clínica Longevo, que fica localizada no centro da cidade de Veranópolis, possui aí o atendimento a 25 idosos. O estabelecimento particular registrou um surto de Covid nessa semana, quando 16 pacientes internos aí testaram positivo e 14 funcionários acabaram sendo afastados porque também testaram positivo. Agora, né, o que se pede aí, segundo os coordenadores, é que se precisa do auxílio de demais profissionais da saúde capacitados para prestar atendimento, haja vista, né, que a equipe está extremamente reduzida. O residencial recebe os interessados e os currículos em trabalhar como cuidadores, técnicos de enfermagem e enfermeiros. O contato é o 54-3441-6308 e as visitas familiares também estão suspensas. E para Cotiporã, os cotiporanenses receberão a primeira dose da vacina contra a Covid-19. As pessoas que possuem ou completam 56, 57 ou 50 anos de idade este ano serão os próximos contemplados a vacinação contra o coronavírus em Cotiporã. Hoje, sexta-feira, dia 18, nascidos nos anos 63 e 64, em torno de 90 municípios. Na segunda-feira, dia 21, serão contemplados os nascidos no ano de 65 e que estão com a primeira dose em pendência em torno de 65 munícipes. Em ambos os dias, a aplicação dos imunizantes ocorrerá em frente à unidade básica de saúde, das 13h30 às 15h30. E os cotiporanenses deverão portar consigo a carteira de vacinação, CPF e também o cartão do SUS. E para maiores informações, através das agentes comunitárias ou da saúde e também da unidade básica, pelo fone 3446-2899. Seguindo com as informações em Cotiporã, o que o pessoal lá sabe fazer de uma forma muito bem feita, Beto Guidini? Vinho. Vinho colonial, isso mesmo, aí o pessoal da encosta da Serra das Antas, foi realizado no último dia 16, quarta-feira, uma reunião com os produtores de vinho colonial de Cotiporã. O prefeito Ivelton Zardo e o secretário de Agricultura, Ivaldo Erich, participaram de uma reunião promovida pela Emater, que teve como objetivo o estímulo à produção e à formalização do vinho colonial e os produtos derivados da uva. O encontro foi ministrado pelo enólogo da Emater, Thompson Benur de Doné, o qual abordou as possibilidades e necessidades de formalização da produção familiar. De Doné ainda esclareceu sobre o Programa Estadual de Agroindústria Familiar, a infraestrutura necessária, a tributação incidente, a comercialização, o licenciamento ambiental e outras questões voltadas à produção do vinho colonial, buscando a profissionalização desse setor também para os produtores cotiporanenses. E as inscrições em Cotiporã para o processo seletivo simplificado
009/2021 encerram hoje. O PSS 09 visa o preenchimento de cadastro reserva para o cargo de merendeira. E as inscrições devem ser realizadas até hoje, dia 18 de junho, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 16h30, na Prefeitura de Cotiporã. Saiba mais sobre o processo, requisitos para o cargo e outras informações no Facebook da Prefeitura de Cotiporã. E aí nós vamos agora para Fagundes Varela e tu vai ver uma inovação na região que nós ainda não tínhamos comentado. E Fagundes é o município pioneiro a ter uma lei desse tipo, com o objetivo de inibir os casos de abandono e de maus tratos aos animais. O município de Fagundes Varela aprovou uma lei que define condutas e estabelece sanções administrativas para quem praticar esses crimes de abandono e de maus tratos contra os animais domésticos. Segundo a médica veterinária do município, Cristiane Barilli, a medida está sendo tomada após várias denúncias envolvendo maus tratos. Diz ela, deixar um animal sem teto ou sem acesso à comida ou água e às suas necessidades, como abrigo e alimentação, configura-se um ato de crueldade e cabe ao poder público, com a participação da sociedade, coibir esse tipo de delito para garantir o bem-estar e a saúde dos animais. Para o coordenador de meio ambiente, Ronaldo Belenziera, a imposição de multas é um exemplo e servirá como medida socioeducativa. Conforme a lei, consideram-se maus tratos todas as ações ou omissões, dolosas ou culposas, praticadas por pessoa física ou jurídica contra animal doméstico que impliquem crueldade, lhe cause dor, angústia, sofrimento, bem como prive do atendimento às suas necessidades. O documento, a nova lei, trata de diferenciações entre os animais que se configura como proprietário, os deveres, as infrações e as penalidades. Quanto da fiscalização e do procedimento de apuração e aplicação da penalidade, a lei observa que as denúncias poderão ser feitas diretamente na prefeitura, junto ao órgão responsável por meio da ouvidoria municipal ou no site fagundesvarela.rs.gov.br. Nesses canais, as informações devem ser repassadas. As multas podem alcançar o valor de R$ 575 e os infratores deverão arcar com todos os custos a serem gerados na recuperação dos animais. Em caso de reincidência, o valor é dobrado. A aplicação de sanções decorrentes dessa lei não isenta o infrator da responsabilidade civil ou criminal decorrente dos mesmos atos. As multas arrecadadas serão repassadas ao Fundo Municipal do Meio Ambiente e maiores informações podem ser obtidas na Prefeitura. Ou seja, nós já tínhamos uma lei aí federal estabelecendo o crime de maus tratos, agora a Prefeitura de Fagundes regulamenta isso no âmbito do município, implicando no pagamento de multas e impondo sanções administrativas para tornar ainda mais efetivo. Afinal, estamos em 2021 e todo ser vivo merece respeito. Isso mesmo, Tiago. E agora nós vamos para Vista Alegre do Prata. Terraplanagem para a construção de chiqueiro. Atendendo à Lei de Incentivo número 2.632/2017 e levando em conta a função social decorrente da criação de empregos, renda para núcleos familiares e a importância para a economia do município, o Poder Público Municipal, através da Secretaria de Obras, Saneamento e Trânsito, realizou serviços de máquinas para a instalação de chiqueiro na propriedade do senhor Lírio Zanotto, que pretende expandir a renda advinda da suinocultura. A terraplanagem buscou satisfazer os níveis topográficos, dando forma necessária para a realização do projeto posterior. Para isso, foi realizado um cuidadoso estudo dos aspectos topográficos do local, identificando as declividades naturais do terreno e a tipologia do solo para a realização desta obra. E recado também para Vista Alegre do Prata. Atenção a todos os munícipes, na semana que vem haverá interrupção do fornecimento da energia elétrica por parte da RGE, devido a reparos e melhorias na rede. Segundo informações, algumas localidades de Vista Alegre não terão energia. As interrupções ocorrerão aí no próximo dia 21/6, na linha Conde de Porto Alegre, o horário do 12h45 às 18h. É importante saber que a falta de energia também poderá afetar outras localidades e que poderá voltar antes do horário final.
Para a segurança, considere a rede energizada em todo o período informado para evitar acidentes. Não realize nenhum tipo de serviço próximo à rede. Por fim, destaca-se que em caso de temporais, acidentes ou eventos emergenciais, essa programação poderá ser alterada ou cancelada. Então, é no próximo dia 21/6, do meio-dia e 45 às 18 horas, na linha Conde de Porto Alegre, faltará energia elétrica. E para o Vista Alegre do Prata também, a terraplenagem para a construção de chiqueiros, atendendo à Lei de Incentivo número 2632/2017, e levando em conta a função social. E desta vez aconteceu na propriedade do senhor Rineu Zanotto, que pretende expandir a renda advinda da suinicultura. E também identificando declividade naturais do terreno e tipologia do solo para a realização desta obra. Muito bem, seguindo com as informações, logo mais nós teremos aí a comemoração do Dia do Colono e do Motorista. Guaporé tem uma promoção especial, né? É o programa aí Colono Solidário. A ação solidária e pioneira de recolher doações e alimentos no interior do município. O cronograma vai percorrer em sistema drive-thru todas as capelas do interior da cidade de Guaporé, no dia 28 de junho. No dia 25, que é o Dia do Colono e do Motorista, uma data a ser celebrada por todos que buscam aí o seu alimento diretamente da terra, a fim de saciar a fome de todos ao mesmo tempo. E o transporte também é fundamental para que chegue à mesa de todos os que necessitam. Apesar do momento delicado, em virtude da pandemia, o setor primário de Guaporé tem muito a celebrar, pois enfrentou grandes desafios e continua a crescer. Nas cidades, o impacto foi muito maior. O desemprego, o lockdown, a impossibilidade de muitos profissionais liberais garantirem o seu sustento, trouxe o fantasma da fome e também agigantou a solidariedade. E antecipando a comemoração no Dia do Colono e do Motorista, a Secretaria Municipal de Agricultura e o Sindicato dos Trabalhadores Rurais e a Emater vai promover no dia 28, na segunda-feira, a arrecadação de doações em todo o interior do município. E tem um cronograma estabelecendo aí na página de Guaporé as horas e cada capela que será feita aí a passagem para que possa se recolher aí a quantidade permitida de alimentos que serão repassados às pessoas aí em vulnerabilidade social em toda a comunidade guaporense. E redes de água no bairro Aparecida, em Serafina da Correia, agora é realidade. Oportunidade de garantir a dignidade e melhor qualidade de vida a todos os cidadãos, sem distinções, é uma das prioridades da administração municipal de Serafina da Correia, que vem desenvolvendo um importante trabalho de melhoria de vários locais na cidade. Um exemplo disso é a obra e instalação da rede de água de prolongamento do bairro Aparecida, próximo à RS 129. Por mais de 15 anos, a pequena comunidade ali instalada permaneceu sem acesso à rede de água, sendo que o abastecimento era realizado pela Secretaria Municipal de Obras Públicas, Trânsito e Desenvolvimento Urbano, com caminhão-pipa 2 vezes por semana. E através da parceria entre Corsan e o município de Serafina da Correia, estão sendo instalados 900 metros de rede e conta também com um reservatório de aço inox, com capacidade de 10 mil litros. E para a gente encerrar as notícias da região, também vamos a Serafina, porque um projeto de lei encaminhado pelo prefeito Valdir Bianquet busca aí o incentivo ao setor agrícola. A agricultura em Serafina representa 30% do retorno aos cofres públicos e é a base da economia, com a produção de alimentos, produtos primários utilizados pela indústria, o comércio e os serviços de toda a região, movimentando 1/3 de toda a economia serafinense. Pensando no crescimento e no melhor atendimento ao setor agropecuário, o prefeito Valdir Bianquet encaminhou à Câmara Municipal um projeto de lei que autoriza a contratação de crédito junto à Caixa Econômica Federal com o valor de R$ 2.500.000, destinados exclusivamente à aquisição de máquinas e equipamentos. Será comprada aí uma nova escavadeira hidráulica, um trator de esteira, um britador móvel, um caminhão prancha e um caminhão caçamba, que vão auxiliar no atendimento desse setor. O projeto ainda encontra-se em tramitação na Câmara de Vereadores, sendo de importância a sua aprovação. Então, as informações e os incentivos ao setor da agricultura que são buscados em Serafina Correia. Agora são 8 horas e 47 minutos. Nós vamos fazer um rápido intervalo comercial. Conecta Mais TV é muito nossa. Voltamos já.
Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Piantari Viveiro de Mudas. Numa vasta área e com cuidado ideal, produzimos uma diversidade de mudas de qualidade que faz a diferença na sua produção. Piantari Viveiro de Mudas, em Nova Bassano. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. A GW Publicidade está elaborando o novo Guia Telefônico de Nova Prata 2021, sendo este o 15º ano consecutivo. Ao receber a visita de nosso representante, reserve espaço para o anúncio de sua empresa. O pagamento do anúncio só será efetuado após a publicação do mesmo. Além da versão impressa, também disponibilizamos o seu guia na versão online. Representante para Nova Prata, Júlio César Lazarotto, 99973-9993. E GW Publicidade, 3632-4001. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em Iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. Na Tá Na Roda Pneus, a qualidade e segurança são prioridades. Conta com máquina de calibragem de nitrogênio. Testes comprovam a economia de combustível e até 75% menos de falhas, além de melhorar a travagem das rodas, eliminar a corrosão interior, reduzir a oxidação, diminuir falsos alarmes de monitoramento da pressão dos pneus. Tá Na Roda Pneus, o auto center mais completo da região. Missa da Igreja Matriz São João Batista, em Santuário de Nossa Senhora Aparecida de Nova Prata. Transmissão ao vivo, todos os domingos às 8 horas da manhã. Apoio Basalto Santo Antônio, Basile, um santo café. Casa Trevo, Cemitério da Paz em Nova Prata, de Máquinas e Algor, Funerária Dec Giovanni, JR Bombardelli, Unimed Vale das Antas. Um lugar onde o estilo e o conforto importam. Franco Moda Masculina, com roupas, calçados e acessórios indispensáveis para a sua apresentação no dia a dia. Franco, aqui você encontra o que merece. Secretaria da Cultura do Estado do Rio Grande do Sul apresenta
segunda edição da Live Serra Gaúcha. O melhor do nativismo, o melhor da nossa cultura gaúcha vai estar aqui nesse palco. E domingo que vem, você que gosta da nossa música campeira, você vai ter aqui nesse palco João Luiz Correia e Grupo Campeirismo. Às 20 horas, transmissão pelas redes sociais da Alltime e dos artistas aqui presentes. Não esqueça, João Luiz Correia e Grupo Campeirismo, domingo que vem, às 18 horas. E nós retornamos ao vivo para esse segundo bloco. Vamos passar pela Serra e o Planalto, as informações do estado e uma matéria especial para você logo em seguida. Isso mesmo, Tiago. Agora são 8 horas e 53 minutos. A previsão do tempo para esta sexta-feira será de tempo nublado, períodos de sol entre nuvens. À noite também com muitas nuvens. A mínima de 5 graus, já a máxima poderá chegar aos 16 graus. Neste momento fazem 7 graus aqui em Nova Prata. E as informações da Serra e do Planalto. A Unimed reativa 8 leitos de UTI em Caxias do Sul e cogita abrir outros 6. A taxa de ocupação oscilando em torno de 90%. Na quarta-feira, o Complexo Hospitalar Unimed decidiu reativar 8 leitos de UTI em Caxias do Sul. Além disso, a entidade cogita abrir outros 6, a depender do avanço da pandemia. O diretor técnico do Complexo Hospitalar, Márcio Valim, explica que o acréscimo na demanda por leitos foi determinante para a decisão, o que deve beneficiar não apenas pacientes do município, mas moradores de outras localidades. Seguindo com informações também para a Serra Gaúcha, em especial o município aí de Caxias do Sul, o Banco de Alimentos recebeu uma importante doação na última quarta-feira. 50 cestas básicas foram repassadas à entidade que vai redistribuir esses donativos aí para 98 entidades. Os donativos foram arrecadados por um grupo de servidores da prefeitura, liderados aí pelo diretor executivo da Secretaria Municipal de Urbanismo, o senhor Volney Renato da Silva, e pelo coordenador de Igualdade Étnico-Racial da Secretaria de Segurança Pública, José Moreiro da Rosa. O prefeito Adilode Domênico e o titular da pasta também agradecem a todos os entes da Prefeitura Municipal que passaram essa doação. Todo esse volume de alimentos serão repassados aí às entidades caxienses. E também falando em doações, a Polícia Rodoviária Federal entrega agasalhos arrecadados em Caxias do Sul e Vacaria. Na quinta-feira, a Polícia Rodoviária Federal fez a entrega de 30 volumes de roupas, calçados e cobertores arrecadados na unidade operacional da Polícia Rodoviária Federal em Vacaria. Os donativos foram entregues à Defesa Civil, que dará o destino para as famílias mais necessitadas. Em Caxias do Sul, os donativos recebidos pela Polícia Rodoviária Federal estão sendo destinados para a Fundação Caxias. Com a chegada dos dias mais frios no Rio Grande do Sul, a Polícia Rodoviária Federal lançou no dia 11 de maio a campanha do Agasalho 2021 para arrecadar agasalhos, roupas de cama e banho para doar às famílias com vulnerabilidade social, especialmente nesse ano tão difícil devido à pandemia do coronavírus. E já que estamos nessa vibe de solidariedade nessa manhã, Beto Guidini, olha a informação também que nós temos, né? O antigo prédio do INSS em Caxias, que foi desocupado em 2011, que fica aí na rua Pinheiro Machado, entre o bairro São Peregrino e a Marechal Floriano, tem o projeto para se tornar, né, o que é chamado aí o Recanto da Compaixão Frei Salvador, um lar destinado às pessoas idosas, que buscará atender 125 idosos em situação de vulnerabilidade social. Contudo, para a reforma do prédio e a implementação das melhorias necessárias, a quantia projetada no orçamento é de 8 milhões de reais para contemplar todas as etapas da obra. Então agora a organização, que é formada pela Coordenação Administrativa Financeira, o senhor Fábio Varta, fala que aí estão em busca de padrinhos que queiram fazer doações. Se buscam 3 mil pessoas que queiram fazer o repasse de doações
condições que garantam o cumprimento da obra. O coordenador conta que serão aceitas doações também de material de construção e precisamos de muitas mãos amigas para concluir o recanto. O Recanto da Compaixão possui contato por e-mail, WhatsApp, Facebook e também Instagram para você repassar a sua doação se interessar nesse projeto. E eu quero mandar um abraço, Beto, para quem está nos acompanhando, a dona Marli Gusbert, que deseja um ótimo final de semana, e a dona Tere Cúnico, que diz que aí um bom dia com frio e com tudo. Um abraço para a dona Tere, lá em Nova Bassano. Isso mesmo, um abraço, dona Tere. E um novo caminhão deve facilitar ações da Fundação Caxias. A entrega de um novo caminhão baú para a Fundação Caxias ocorreu na terça-feira no estacionamento da SIC de Caxias do Sul. O veículo é da marca Iveco e foi fabricado em 2014. A compra era uma demanda antiga da entidade, conforme explica o presidente da Fundação Caxias, Paulo Poleto. Só foi possível graças a uma vaquinha virtual realizada pela entidade desde março de 2021. O veículo foi adquirido por R$113 mil e parte desse valor, R$25 mil, foi arrecadado com a venda do antigo caminhão do ano de 1992. Poleto ressalta que esses recursos serão suficientes para realizar a compra e, por isso, a entidade contou com doações de entidades parceiras, como o Sicredi, o Big Store, e além das doações espontâneas de pessoas físicas. Seguindo com as informações, nós vamos aí falar que também em Caxias, amanhã, sábado à tarde, vai ocorrer mais uma etapa de vacinação contra a Covid. É a segunda dose da AstraZeneca para quem tomou a primeira dose no final do mês de março. Ela será aplicada amanhã aí nos pavilhões da Festa da Uva e também na Rua Plácido de Castro, na sede da Maesa. O horário é das 8h30 às 14 horas para receber o imunizante. Quem já tomou a primeira dose no dia 27 de março ou em data anterior está habilitado para receber a segunda dose de Oxford AstraZeneca. E a UX oferece 25% de desconto nas rematrículas no próximo semestre. Os acadêmicos que se rematricularão nos cursos oferecidos no campus universitário Região das Hortênsias, em Canela, assim como na sede e nos demais campi da UX, terão desconto de 25% referente ao valor da matrícula no último semestre. É um abatimento oportuno também para aqueles que trancaram seu curso durante a pandemia, motivados por dificuldades financeiras ou à espera do retorno das aulas presenciais, que serão uma realidade logo que a população estiver vacinada. Seguindo com as notícias e informações, agora falando da economia, o Sindicato dos Metalúrgicos e aí os sindicatos patronais aguardam a finalização das negociações salariais. Segundo informações, os empregados do setor metalúrgico, mecânico e do material elétrico e os patrões vinculados a esse tipo de setor estão realizando encontros e reuniões para decidir o dissídio salarial para o período desse ano e do ano que vem. Um dos resultados que ocorreu na última quarta-feira não satisfez as demandas iniciais dos trabalhadores. Por parte da representação laboral, já foi apresentada a primeira proposta que segue em debates com as empresas. Dentro das reivindicações, um aumento de 10% na concessão do triênio adicional de insalubridade para os empregados das fábricas. Também se demanda a diminuição do percentual pago pelo Vale Transporte e o pagamento do auxílio creche. E a entidade operária defende que as pautas são necessárias para a valorização da classe frente aí à forte elevação da inflação. Então, seguem aí as negociações dos sindicatos. E falando agora de uma coisa bem romântica, o Túnel do Amor encanta casais na temporada de inverno. O Túnel do Amor é uma das novidades da temporada de inverno em Canela. Tem atraído muitos casais desde a sua estreia no sábado, dia 12, Dia dos Namorados. Com decoração especial e equipamento, espaço dedicado ao romantismo e ficará instalado na Praça João Corrêa até 1º de agosto. O atrativo oferece uma dinâmica diferenciada que faz com que os apaixonados relembrem momentos marcantes e reforcem a união. O inédito da programação da temporada de inverno é a utilização de um equipamento gratuita. A orientação é de que funcionam 4 fases do ambiente temático e estão fixadas na entrada do túnel. E para validar a renovação do amor entre casais
Em cada foto postada deve ser marcado o endereço #CanelaRS. Muito Foi bem. pro túnel do amor, Thiago? Não. Não, ainda. nesse túnel do amor eu nunca fui, Beto. Mas, né, enfim, aí sempre cabe a visita. Gramado e Canela sempre tem várias atrações. Já que falávamos aí do Tunnel of Love de Canela. Tunnel of Love. Essa música do Dire Straits, tu lembra, né? Exato. Já que falávamos aí de Canela, vamos a Gramado, porque as novas propostas para o Natal Luz envolvem aí sustentabilidade e memória afetiva. O projeto para a 36ª edição do Natal Luz pretende aí repaginar e reutilizar as diversas decorações que já foram utilizadas em edições passadas. Foi apresentado aí no Hotel Lagueto ao novo portfólio da campanha, com a coordenação das decoradoras Neca Pante e Aline Herman. A proposta é mostrar uma pequena cidade na montanha. Entre os elementos, alguns próprios da região montanhosa, como lenha, feno, entre outros. As luzes terão predominância em toda a cenografia, que vai reaproveitar diversos materiais já utilizados. E agora o governo fala das concessões, Thiago, Isso mesmo, Beto. Nós temos aí informação, né? Que o governo anuncia a concessão de rodovias, entre as quais está a ERS 324. O governo do Rio Grande do Sul e o BNDES concluíram um estudo prévio para o futuro edital de concessão de 1.131 quilômetros de rodovias estaduais à iniciativa privada. Estão previstos investimentos de 10,6 bilhões de reais nos anos 30 de concessões, sendo 3,9 bilhões somente nos 5 primeiros anos. O projeto prevê a duplicação de 73% da malha viária com pista dupla ou tripla de 800,6 quilômetros de acostamentos, 831 adequações e acessos, manutenção frequente do asfalto, ampla sinalização, segurança para pedestres, socorro mecânico e médico 24 horas, entre outros serviços. E uma das rodovias, a ERS 324, que será instalada na Praça do Pedágio, quilômetro 195, entre Passo Fundo e Marau. E a tarifa sugerida varia de R$ 7,02 a R$ 9,36, Thiago. Beto Guidini, a gente tem que prestar muita atenção. Ontem foi anunciado esse pacote das concessões mais detalhadamente pelo governo, e um estudo feito entre o Palácio Piratini e o BNDES sugeriu algumas tabelas de preços, e aí a gente já está saindo com um pedágio a R$ 7,00. Tem que se pensar muito bem antes de fazer essas concessões, porque, meu amigo, se tiver que cada vez que atravessar as cidades a gente tem que pagar R$ 7, 8, 10 reais, vai ficar mais difícil ainda de se desenvolver aqui no Rio Grande do Sul. O que tu prefere, Beto? Uma estrada simples sem pedágio ou uma estrada muito boa e a cada 50 quilômetros tem que pagar R$ 7 reais? Porque vai acontecer. Eles estão mexendo muito nas estradas e vai acontecer. Vai aumentar muito o número de pedágios por aí. Né, algumas vozes com quem eu conversei nos bastidores durante o dia de ontem para ficar a par dessa situação da concessão foram bastante específicas sobre o planejamento do Palácio Piratini. As pessoas aí especialistas no setor rodoviário falaram na seguinte frase: vai ter pedágio até para sair de casa. Então a gente precisa ficar em alerta com essas condições, porque, segundo o Piratini, haverá uma grande consulta à população antes da instalação dessas praças. Agora são 9h06. O leilão municipal de Nova Araçá já iniciou. E neste quadro Acontece de hoje, nós vamos mostrar um pouco mais sobre esse evento, que inclusive você pode participar, dando lances em automóveis, máquinas e muito mais. Vamos conferir. O leilão municipal de Nova Araçá já iniciou. Ao todo são 25 itens que você pode conferir e dar o seu lance. Hoje nós estamos no Parque das Máquinas e vamos te apresentar um pouco mais sobre esses itens e algumas informações de como você pode participar. Bom, hoje nós estamos com 25 itens. Temos parte de agricultura, que nós temos aqui, acho que o próprio Conecta vai fazer um vídeo sobre isso, né? Então assim, são máquinas todas funcionando, são poucas que não funcionam, sabe? Precisa de reparo, sim. Então assim, a gente está mudando a nossa frota pelo seguinte, porque a demanda
ela é muito, então assim, a nossa máquina não está mais aguentando para isso, né? Então a gente vai adquirir máquina nova por essa parte. Então assim, nós temos a parte agrícola que a gente vai retirar bastante coisa, sabe? Já há muitos anos, né? E assim, a reforma para nós não é mais viável, entendeu? Então hoje nós precisamos de máquina nova para dar uma continuidade ao trabalho. E assim, nós temos a parte também de obras também, nós temos máquinas que são antigas. A gente fez já a reforma dessas máquinas, mas assim, no correr do tempo chega um momento que a máquina não tem mais condições de reforma. Então assim, a gente obrigatoriamente enviamos essa máquina para leilão, né? Então nós temos máquinas boas, as pessoas já começaram a fazer visitações, né? E assim, o pessoal já está chegando e graças a Deus está indo muito bem, o pessoal está gostando e acho que se der tudo certo a gente vai adquirir um bom valor para adquirir novas máquinas. Então nós já tem os lances abertos sobre o leiloeiro Ferronato, então assim, só procurar lá no site do Ferronato Leilões e vai ter todas as especificações de todos os veículos, todos os implementos agrícolas que nós temos aqui. Nós vamos finalizar dia 21, dia 21 vai ter no Auditório Municipal de Nova Araçá, vai termos a finalização do leilão. A visitação vai ser aqui no Parque de Máquinas e lá termos a finalização do leilão. Pode ir até lá sim, temos o leiloeiro, temos a capacidade para as pessoas no auditório, controlado por causa do Covid, e aqui a visitação ela é aberta. Aqui as pessoas podem vir, podem visitar bem tranquilo. Eu gostaria que as pessoas participassem sim, porque são máquinas boas. Assim, os próprios munícipes de Nova Araçá, agricultura, que participassem para eles conhecerem as máquinas que nós temos no parque e assim as máquinas que nós usávamos e quantas vezes a gente usou na propriedade deles, né? Que eles podem chegar a adquirir, que isso vai ser um negócio bom. Muito bem, Beto Guidini, o leilão de equipamentos e máquinas aí em Nova Araçá. Vai dar um lance em alguma patrola, Beto? O Doug estava pensando nisso, né? Ele está pensando em comprar uma motoniveladora, ver se ele consegue ficar com um nível melhor aí. E vamos pegar uma retroescavadeira então, já. Muito bem, vamos dar o lance. Eu gostei daquela Fiat Doblô, imagina? Agora são 9h09, nós seguimos com as nossas informações sobre o estado. Agora no estado do Rio Grande do Sul. A Fiergs pede o avanço da vacinação de industriários. A Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul decidiu, na reunião das diretorias, orientar os sindicatos industriais que reivindiquem, junto às prefeituras municipais, maior velocidade de vacinação dos grupos prioritários, onde estão incluídos os trabalhadores da indústria. Isso é possível como decorrência da edição da nota técnica do Ministério da Saúde, expedida no dia 28 de maio, que flexibiliza, atendidos determinados requisitos locais, a aplicação da vacina contra a Covid-19 dentre os grupos prioritários que fazem parte do Plano Nacional de Imunização. Para isso, o Serviço Social da Indústria, o SESI, poderá dar apoio técnico com o pessoal da infraestrutura para a aplicação das vacinas no público industrial. Eles dizem que entendemos que quanto mais rapidamente aplicarmos a imunização a partir de cada cidade gaúcha, conseguiremos maior velocidade de imunização para que a economia realmente possa dar início a um processo consolidado de crescimento, retomando a normalidade, destaca o presidente da Fiergs, Gilberto Porcelo Petri. Ele lembra que a maioria das funções das indústrias não permite o trabalho remoto. Seguindo com as informações e levando em conta a questão da Fiergs, nós precisamos sim prestar atenção. Foi vacinada a faixa etária dos idosos, depois foi vacinada aí a faixa etária das pessoas com comorbidades, agora se ingressam na faixa por idade, mas o setor produtivo, aonde ele se encontra em tudo isso, né? O trabalhador que precisa se deslocar até a indústria, seja para a produção de alimentos, seja para a produção de itens essenciais, a indústria não permite o home office que os escritórios permitem, né? Então, no setor industrial tem que pôr a mão na massa. E as pessoas precisam, sim, muitas vezes estarem em espaços pequenos, muitas vezes se condicionarem a situações onde os protocolos se tornam complexos de serem colocados e a situação correta é a vacinação. A vacinação da camada industrial é uma parcela extremamente importante, assim como do setor de transportes. Por falar em transportes, Beto, nós adiantávamos aí antes da matéria especial sobre Nova Araçá, as concessões das rodovias e o risco dos pedágios.
A consulta pública estará disponível a partir do dia de hoje nas plataformas do Governo do Estado, que lançou, juntamente com o BNDES, né, um apanhado geral aí do dia 18 de junho, hoje, e avança aí por 30 dias. O objetivo dessa pesquisa é saber a opinião dos gaúchos sobre os 31 trechos de rodovias estaduais que somam 1.131 quilômetros de extensão que seriam repassados à iniciativa privada. A população poderá opinar sobre o projeto durante 30 dias. Os investimentos estimados estão na casa de 11 bilhões de reais ao longo de 30 anos de concessão, dos quais 4 bilhões deveriam ser realizados nos 5 primeiros anos. A expectativa do governo estadual é que a publicação do edital ocorra em setembro e o leilão ainda em dezembro desse ano. A malha rodoviária gaúcha foi dividida em 3 lotes que deverão ser concedidos à iniciativa privada em contratos que se estendem até o ano de 2052. As estradas estão localizadas nas regiões que concentram a maior parte da atividade econômica do Rio Grande do Sul, conectando cidades como Passo Fundo, Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Gramado, à região metropolitana de Porto Alegre. População, é a hora de falar. Procure as plataformas corretas aí disponibilizadas pelo governo do estado, se manifeste e vamos ver a opinião dos gaúchos sobre esse ousado programa de leilão das rodovias. E seguindo as informações aqui, um estudo do governo coloca novos pedágios em Bom Princípio na RS 122 e Montenegro na RS 287. O governo do estado e o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, apresentaram, na quinta-feira, um estudo prévio para o futuro edital de concessão de 1.131 quilômetros de rodovias estaduais à iniciativa privada. E estão previstos investimentos de 10,6 bilhões de reais nos 30 anos das concessões, sendo 3,9 bilhões somente com 5 primeiros anos. E olha aí, outro pedágio que nós teríamos é na 118, que fica aí na região metropolitana. Ela chegaria a custar até R$ 7,39 o pedágio, e em Morungava, na RS 020, chegaria ao preço de R$ 7,84. Esses são os valores máximos apresentados pelo governador Eduardo Leite no dia de ontem. O preço final será definido com a realização dos leilões, mas dá para ir tendo uma base, Beto Guidini, que pedágio no Rio Grande do Sul vai estar acima da casa dos 7 pila, né? Por favor, vai ser mesmo, Thiago, com certeza. E as seguintes informações agora falando de Porto Alegre. Em tempos de redobrar a higiene, feirantes de Porto Alegre enfrentam rotina de trabalho sem banheiros. No dia 24 de maio, o vereador Matheus Gomes, do PSOL, e Pierre Tazo, estudante de Ciências Sociais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, e militantes do coletivo Afronte, realizaram um pedido de providência à Prefeitura de Porto Alegre para que seja regulamentada a instalação de sanitários nas feiras de Porto Alegre. A lei sancionada pelo então prefeito João Verne em janeiro de 2003 determina que as feiras destinadas à comercialização de produtos hortigranjeiros e agroindustriais, as feiras de produtos artesanais e outras devidamente licenciadas que se realizem na capital devem ser dotadas de instalações de sanitários destinadas ao uso de feirantes e de seus frequentadores. A normativa também orienta que esses banheiros estejam em um raio máximo de 100 metros da feira. Seguindo com as notícias, vamos aí para a cidade de Encantado, que recebeu, né, um novo veículo do Corpo de Bombeiros. Desculpe, é a cidade de Estrela, me enganei, estava pensando no Cristo lá de Encantado. A cidade de Estrela recebeu aí a corporação do Corpo de Bombeiros, conforme você vê na foto, um novo caminhão autobomba tanque 2021, avaliado em R$ 772 mil e foi entregue à corporação no dia de ontem. Ele tem uma tecnologia de ponta e vai fazer aí parte de um dos mais modernos caminhões dos bombeiros militares do estado. Ele vai garantir aí a segurança no Vale do Taquari e, segundo aí informações, né, que são repassadas, e conforme o Corpo de Bombeiros de Estrela e o comandante Paulo César Sulbach, o veículo vai oferecer mecanismos diferenciados a toda a corporação. E falando em Taquari, Thiago, a Patran realiza a fiscalização e apreende 350 metros de redes no rio Taquari.
A cerca de 350 metros de rede de pesca com malha predatória foi apreendidas pela Patrulha Ambiental Apatran da Brigada Militar de Estrela. Na quarta-feira, dia 16, a guarnição realizou o patrulhamento embarcando no manancial, passando nos municípios de Bom Retiro do Sul e Cruzeiro do Sul, após denúncias recebidas sobre prática de pesca irregular no rio Taquari. Uma tarrafa também foi apreendida e os policiais realizaram a soltura de 13 peixes de espécies voga e cascudo. Os responsáveis pelo material não foram localizados. A apreensão ocorreu em razão do dano que poderia causar pela captura prematura e o tamanho inferior não permitido de espécies da fauna aquática. Seguindo com informações aí, nós vamos para a região do Alto Uruguai, porque uma polêmica está instalada e ela começa lá em Brasília. Nós temos aí a situação das demarcações das terras indígenas. Um julgamento que está ocorrendo no Supremo Tribunal Federal discute a derrubada do marco temporal, que é uma tese imposta pelo próprio Supremo num julgamento em 2005 da Reserva Raposa Serra do Sol, que dizia que tradicionalmente as comunidades indígenas só seriam reconhecidas como tal se estivessem ocupadas em 1988. Agora se busca aí, através do Ministério Público Federal e de ONGs indigenistas, a derrubada desse marco temporal. Se esse marco temporal for derrubado, a gente pode aí prejudicar até 400 famílias que residem em Erechim há bastante tempo e são pequenos proprietários com áreas de 5, 10 ou 15 hectares que seriam desalojadas para a demarcação das terras indígenas. O procurador do Estado explicou que o julgamento do tema foi interrompido na última segunda-feira pelo ministro Alexandre de Moraes e a pauta deverá ser avaliada no formato presencial ou por videoconferência, aguardando um novo julgamento. Agora são 9h19. Conecta Mais TV é muito nossa. Nós vamos fazer um rápido intervalo comercial. Voltamos já. Na Tá na Roda Pneus, a qualidade e segurança são prioridades. Conta com máquina de calibragem de nitrogênio. Testes comprovam a economia de combustível e até 75% menos de falhas, além de melhorar a travagem das rodas, eliminar a corrosão interior, reduzir a oxidação, diminuir falsos alarmes de monitoramento da pressão dos pneus. Tá na Roda Pneus, o auto center mais completo da região. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. Secretaria da Cultura do Estado do Rio Grande do Sul apresenta segunda edição da Live Serra Gaúcha. O melhor do nativismo, o melhor da nossa cultura gaúcha vai estar aqui nesse palco. E domingo que vem, você que gosta da nossa música campeira, você vai ter aqui nesse palco João Luiz Correia e Grupo Campeirismo. Às 20 horas, transmissão pelas redes sociais da Alltime e dos artistas aqui presentes. Não esqueça, João Luiz Correia e Grupo Campeirismo, domingo que vem, às 18 horas. A GW Publicidade está elaborando o novo Guia Telefônico de Nova Prata 2021, sendo este o 15º ano consecutivo.
Ao receber a visita de nosso representante, reserve espaço para o anúncio de sua empresa. O pagamento do anúncio só será efetuado após a publicação do mesmo. Além da versão impressa, também disponibilizamos o seu guia na versão online. Representante para Nova Prata, Júlio César Lazarotto, 99973-9993. E GW Publicidade, 3632-4001. Missa da Igreja Matriz São João Batista, em Santuário de Nossa Senhora Aparecida de Nova Prata. Transmissão ao vivo, todos os domingos às 8 horas da manhã. Apoio Basalto Santo Antônio, Basile, um santo café. Casa Trevo, Cemitério da Paz em Nova Prata, de Máquinas e Algor, Funerária Dec Giovanni, JR Bombardelli, Unimed Vale das Antas. Um lugar onde o estilo e o conforto importam. Franco Moda Masculina, com roupas, calçados e acessórios indispensáveis para sua apresentação no dia a dia. Franco, aqui você encontra o que merece. Piantari Viveiro de Mudas. Numa vasta área e com o cuidado ideal, produzimos uma diversidade de mudas de qualidade que faz a diferença na sua produção. Piantari Viveiro de Mudas, em Nova Bassano. Retornamos ao vivo para o nosso terceiro bloco nessa manhã gelada de sexta-feira de junho e vamos falar sobre o esporte, a economia, a agricultura e o mercado financeiro. Qual é o bom da bola nessa manhã, Beto Guidini? Vamos começar pelo Brasil, mas antes a previsão do tempo. A previsão do tempo para esta sexta-feira será de tempo nublado, períodos de sol entre nuvens, com muitas nuvens à noite. Mínima de 5 graus, já a máxima poderá chegar aos 16 graus. Neste momento fazem 8 graus aqui em Nova Prata. E nós seguimos com as notícias do Jogo do Brasil da Copa América de ontem. O Brasil goleia o Peru no Engenhão e mantém 100% de aproveitamento na Copa América. A seleção brasileira venceu a segunda partida da Copa América, deixando melhor para o final nesta quinta-feira. Fez 4-0 no Peru, no estádio Newton Santos, no Engenhão, e chegou a 6 pontos da liderança do Grupo B. A equipe agora só volta a atuar na quarta-feira, quando enfrenta a Colômbia, segunda colocada na chave, com 4 pontos no mesmo local. Muito bem, Beto Guidini. Quero mandar um abraço para a dona Maria de Lourdes Pagnoncelli, que está nos acompanhando. No outro jogo da rodada da Copa América, teve aí Colômbia e Venezuela, né? Que, na verdade, vão jogar, Beto Guidini, ou jogaram ontem. Tu sabe me dizer? Porque essa notícia que está aqui não me tem o placar do jogo. Vamos para a próxima enquanto procuramos essa aqui? Para a Venezuela e Colômbia? Isso. Aconteceu aqui, foi de 0-0, Thiago. 0-0? Colômbia e Venezuela, foi 0-0 o jogo. Ah, bueno, então. Desculpa a então informação. Vamos para o Grêmio agora, então. Tá, vai. É que eu tava perturbado com a próxima notícia, na verdade, né, Beto Guidini? O Grêmio volta a jogar mal, perde para o Sport e se torna lanterna do Brasileirão. Pode tocar a tua flauta, Beto Guidini, porque aí, ó, a reestreia de Douglas Costa acabou ofuscando a derrota por 1-0 com nova falha do goleiro Paulo Vitor. O único gol do jogo teve aí falha decisiva do goleiro do Grêmio. Ainda no primeiro tempo, Sander cobrou uma bola de falta, desviou na barreira e ainda assim ela era defensável. Só que o goleiro deixou passar e o lance acabou por definir a vitória dos donos da casa. O goleiro voltou a falhar e o Grêmio está lá na lanterna do Brasileirão, na última posição. Precisa acordar na competição se quiser chegar a algum lugar em 2021, Beto Guidini. Os dois times não estão bons, tanto o Inter quanto o Grêmio, né? Acho que vamos começar a torcer. Quem que tá ganhando no Rio Grande do Sul? O Grêmio não ganha, o Inter não ganha, o Juventude não ganha, o Brasil de Pelotas não ganha. Nós vamos torcer para quem? Pro Peñarol? É o time mais perto que a gente tem aqui, eu acho. E olha uma coisa interessante aqui, Thiago. Aconteceu, o piloto Passo Fundense é campeão de mais uma etapa do campeonato de kart em São Paulo.
O jovem piloto passofundense Murilo Salton Prado, de 8 anos, foi campeão de mais uma etapa da Copa São Paulo de kart, realizada em São Paulo, no último final de semana. A competição aconteceu no famoso circuito de Interlagos, que recebe todos os anos o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1. Murilo venceu em mais uma etapa e é líder do campeonato. E ele disse em entrevista recente que contou que começou a correr há 1 ano e meio por influência do pai e do avô. Fã de Ayrton Senna, ele iniciou a carreira no kartódromo de Roselândia e logo a família notou o talento nas pistas. De lá para cá, Murilo vem treinando e aprimorando sua habilidade na direção. 8 anos, olha que legal, né? Parabéns, seu Murilo. Eu tenho 34, ainda tenho dificuldade de fazer baliza. O senhor já está ganhando aí, né? Nas competições nacionais, grande piloto. Seguindo pelas notícias, vamos falar das Olimpíadas. Os primeiros integrantes da delegação brasileira estão indo para o Japão. Se nós tivéssemos apostado aquela cervejinha se ia ter Olimpíada ou não, né, Beto? Ia ter perdido, porque vai acontecer os jogos de qualquer forma. E aí, a primeira equipe a embarcar aí são dirigentes do Comitê Olímpico que vão preparar o terreno para a chegada dos atletas em Tóquio. O primeiro grupo de brasileiros embarcou aí ontem, né, com destino à capital japonesa. Eles fazem parte da coordenação técnica e vão organizar o espaço destinado ao Comitê Olímpico Brasileiro, né, e chegarão ao Japão 1 mês antes do início das Olimpíadas. E agora vamos falar sobre economia. São 9 horas e 28 minutos. Reinhardt, recuperação dos emergentes deve demorar 3 anos com vacinação lenta. A economista-chefe do Banco Mundial, Carmen Reinhardt, prevê que as economias emergentes vão demorar 3 anos ou mais para completar a retomada da crise provocada pelo coronavírus em meio à lenta vacinação contra o espaço fiscal limitado. Em evento virtual organizado na Graduate School of Economics de Barcelona, Reinhardt afirmou que a economia global registra recuperação em formato K, isto é uma acentuada divergência entre os países. Segundo ela, o maior volume de estímulos implementado por governos mais ricos ajuda a explicar a disparidade. E vamos aí para a indústria automobilística, essa de nível mundial. A Chevrolet e a Peugeot estão reduzindo os componentes dos carros e tornando eles mais simplificados. Mas isso é pela ausência de semicondutores e a falta de equipamentos. Em meio à crise global por chips e semicondutores que não tem data para acabar, as empresas estão fazendo o possível para se ajustar e algumas delas seguir em frente. Na indústria automobilística, a alternativa que foi restante é simplificar os carros e reduzir os equipamentos. A General Motors aí, né, teve os seus principais modelos produzidos na América do Norte que terão os novos sistemas dispostos de forma diferente, como por exemplo o Start-Stop, né, que é o sistema de impedir a linha de produção de seja interrompida, e eles terão componentes mais simplificados. Grandes modelos como Tahoe, Suburban e outras caminhonetonas fabricadas nos Estados Unidos terão, né, menos componentes eletrônicos para dar vazão à fabricação. A francesa Peugeot também aderiu o mesmo movimento, ou seja, toda aquela tecnologia que estavam vindo nos carros, todos aqueles botões, displays e tudo mais que tinha, pode ser que comece a reduzir, porque nós estamos com falta de semicondutores, que são equipamentos eletroeletrônicos utilizados, e também microchips, que são necessários aí para a trafegabilidade dos dados nos veículos. E seguindo informações dos automóveis, Thiago, a Fiat anuncia que terá apenas modelos elétricos até 2030. A Fiat anunciou um plano de se tornar uma fabricante de gama totalmente elétrica até 2030. A informação foi confirmada pelo CEO global da marca, Olivier François, que revelou que os modelos a combustão vão começar a sair de linha em mercados desenvolvidos a partir de 2025. Só que a matriz brasileira não se posicionou sobre o assunto. Muito bem, aguardaremos para verificar se até 2030 carros elétricos estarão aí viabilizados nas ruas. Essa é
uma das principais chamadas para a primeira metade desse século, a conversão dos combustíveis fósseis pelos veículos elétricos. Aguardaremos para acompanhar essa mudança e traremos as informações para você no Conecta News. Seguindo com as notícias, agora vamos à agricultura. O mercado da inseminação artificial pode ter um crescimento de até 25% nesse ano. Seguindo o presidente da associação que coordena o setor, a demanda no mercado de inseminação se mantém aquecida, tanto no Brasil quanto no exterior, e o espaço está crescendo diante dos interesses dos criadores de genética bovina brasileira, aliado ao baixo custo da tecnologia ofertada. Com base nessa movimentação do primeiro trimestre, o setor espera um crescimento de 25% nesse ano. Quem afirma é a Associação Brasileira de Inseminação Artificial, que aduz aí as pesquisas há alguns anos. De acordo com o presidente, mesmo com a chegada da pandemia, o mercado de inseminação artificial manteve-se aquecido. Você gosta de mamão? Toda manhã é muito bom comer uma fatiazinha de mamão. Tu sabe pra quê, né, Beto? Isso, sempre dizem isso. Mas eu não como mamão e é legal. Agora, o mamão, as exportações brasileiras crescem 24% em 2021, diz o CPEA. As exportações brasileiras de mamão cresceram na parcial deste ano, de janeiro a maio, apesar dos entraves da logística na área por conta da pandemia de Covid-19. Segundo colaboradores da Hortifruti CPEA, produtores têm se interessado em vender a fruta no mercado externo devido ao bom retorno financeiro desta comercialização, visto que, apesar das recentes quedas, o dólar ainda está valorizando frente ao real. Além disso, os agentes se adaptaram ao uso de aviões cargueiros que têm menos restrições neste momento. E nos primeiros 5 meses de 2021, os principais destinos do mamão brasileiro foram os países da Europa, que compraram 89% do total exportado. Da América do Norte, 5% e da América do Sul, também 5%. Só que vale destacar que os envios do continente sul-americano subiram bastante no período, 267%, frente à mesma parcial do ano passado, visto com maior facilidade do escoamento pela proximidade com o Brasil. E o mamão vai de avião, então, Beto? Vai viajar de avião. Muito bem, aí o mamãozinho pela manhã garante a sanidade do seu intestino. E aproveitar que no Brasil o preço dele é menor do que na Europa. E agora nós vamos falar do mercado financeiro, que tem um oferecimento especial dos nossos patrocinadores. A Paludo Pneus, rede autorizada Vipal, a Piantare, viveiro de mudas em Nova Bassano, a Tá na Roda Pneus, o Auto Center mais completo da região, os supermercados Porta, onde a sua saúde e satisfação é o que importa, a Unimed Vale das Antas, um dos melhores planos de saúde de pequeno porte do Brasil, a Dilnet Telecom, com serviços de Adil Fone, Adil Fibra e Adil TV, e a Franco Moda Masculina, que nos veste muito bem nessa manhã de sexta-feira, Beto. E começamos pelo dólar. O dólar em queda de novo, Thiago. O dólar fechou ontem a R$ 5,01. Mas não fala muito, que daqui a pouco ele sobe, né? É verdade, mas essa semana ele chegou a baixar abaixo dos 5, né? Ele chegou. E o euro fechou a R$ 5,96. A libra, R$ 6,96. Pela Bolsa de Cereais, a soja, máximo R$ 157, mínimo R$ 148. O milho máximo R$ 91 e mínimo R$ 82. Já para o preço do arroz, o máximo R$ 75,45 e mínimo R$ 71,95. Já para o preço da carne, a arroba do boi máximo R$ 296,50, mínimo R$ 285. E a arroba da vaca máximo R$ 289,50 e mínimo R$ 278,70. E o mercado financeiro, o Ibovespa, novamente mais uma queda de 0,93%, na casa dos 128 mil pontos. Dow Jones em Nova York também teve uma queda de 0,62% e o Nasdaq fechou no positivo de 0,87%. Nesse momento, os mercados europeus operam todos no negativo. E os números encerrados no Oriente, o japonês Nikkei, queda de 0,19%, e o chinês em Xangai, queda de 0,01%.
Agora são 9 horas e 36 minutos. Nós vamos fazer um rápido intervalo comercial. Conecta Mais TV é muito nossa. Voltamos já. A GW Publicidade está elaborando o novo Guia Telefônico de Nova Prata 2021, sendo este o 15º ano consecutivo. Ao receber a visita de nosso representante, reserve espaço para o anúncio de sua empresa. O pagamento do anúncio só será efetuado após a publicação do mesmo. Além da versão impressa, também disponibilizamos o seu guia na versão online. Representante para Nova Prata, Júlio César Lazarotto, 99973-9993. E GW Publicidade, 3632-4001. Piantari Viveiro de Mudas. Numa vasta área e com cuidado ideal, produzimos uma diversidade de mudas de qualidade que faz a diferença na sua produção. Piantari Viveiro de Mudas, em Nova Bassano. Paludo Pneus. Tradição e qualidade são atributos que definem sua trajetória. Sendo a primeira empresa do país a obter a certificação do Inmetro para todos os tipos de reforma e também uma das pioneiras no segmento a obter a certificação da norma ISO 9000. Trabalhamos para ser a melhor solução em pneus, com foco e respeito ao transportador. Paludo Pneus. E no próximo Entrevistas nós vamos falar sobre técnica e sensibilidade na arte da fotografia. Para isso, nós vamos receber o fotógrafo Daniel Panição, que teve fotos suas publicadas em uma revista de circulação internacional. É no dia 21 de junho, às 21 horas. Nós esperamos vocês. Um lugar onde o estilo e o conforto importam. Franco Moda Masculina, com roupas, calçados e acessórios indispensáveis para sua apresentação no dia a dia. Franco, aqui você encontra o que merece. Na Tá na Roda Pneus, a qualidade e segurança são prioridades. Conta com máquina de calibragem de nitrogênio. Testes comprovam a economia de combustível e até 75% menos de falhas, além de melhorar a travagem das rodas, eliminar a corrosão interior, reduzir a oxidação, diminuir falsos alarmes de monitoramento da pressão dos pneus. Tá na Roda Pneus, o auto center mais completo da região. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos, em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. E vamos para o nosso último bloco do Conecta News dessa semana. A última edição já chegou a sexta-feira e ela faz ligeiro para vir, né, Beto? Isso mesmo, Thiago. Agora são 9 horas e 41 minutos. Vamos apresentar agora os boletins epidemiológicos da nossa região. E começamos por Nova Prata. Casos ativos são 102, casos novos 15, confirmados em UTI 4, óbitos confirmados 45. Pela cidade de Fagundes Varela, casos ativos 56, em isolamento 58, hospitalizados 2, óbitos 4. Pela cidade de Cotiporã, pacientes ativos 29, em isolamento 44, óbitos 4. Pela cidade de Nova Bassano, casos ativos
37, hospitalizados 5, em isolamento 139, óbitos 13. Pela cidade de Veranópolis, casos ativos 282, casos hospitalizados 14, em outros hospitais 7, óbitos 47. Pela cidade de Paraí, casos ativos 152, em monitoramento 218, óbitos 18. Pela cidade de André da Rocha, casos ativos 7, em isolamento 16, hospitalizados não temos nenhum e óbitos 1. Pela cidade de Vista Alegre do Prata, ativos 3, isolamento domiciliar 13, óbitos 4. Pela cidade de Nova Araçá, casos ativos 21, isolados 33, hospitalizados 3, óbitos 8. Pela cidade de Vila Flores, casos ativos 45 e hospitalizados 4, óbitos 10. E pela cidade de Protásio Alves, casos ativos 8, casos em isolamento domiciliar 29, óbitos 5. Muito bem, Beto Guidini, nós seguimos com uma matéria especial. Ontem tivemos um capítulo sobre o cinema brasileiro e hoje nós temos outra perspectiva. E hoje teremos outro. Agora são 9h43. O Dia do Cinema Brasileiro é comemorado em 19 de junho, amanhã, portanto. E falamos um pouco sobre a produção desse material e hoje a nossa reportagem traz para você um pouco mais sobre a qualidade e o acesso aos filmes e séries produzidas em nosso país. E quem nos permite essa explanação é o professor de cinema e vídeo, especialista em críticas audiovisuais, Fábio Hockenbach. Vamos conferir esta matéria. Dando sequência nas nossas entrevistas sobre o Dia do Cinema Brasileiro, hoje nós vamos conversar com o professor Fábio Hockenbach, que vai nos falar um pouco sobre as narrativas, aquilo que a gente enxerga e muito daquilo que está por trás das entrelinhas de cada narrativa dos filmes brasileiros. Professor Fábio, seja muito bem-vindo. Antes de mais nada, nós gostaríamos que você se apresentasse para todos os nossos telespectadores e, posterior, possa falar um pouquinho para a gente sobre a qualidade que esses filmes que nós temos aqui do nosso país, eles têm e trazem de narrativa para todos nós. Meu nome é Fábio Hockenbach, sou jornalista formado pelo PF, sou crítico de cinema, sou especialista em cinema e sou professor do PF desde 2010, trabalhando com várias áreas do jornalismo e também com a pesquisa e com a crítica de cinema. O cinema brasileiro é um dos melhores cinemas do mundo. Em termos de repercussão, em termos de qualidade, o problema do cinema brasileiro hoje, não só hoje, de um tempo atrás, é a recepção por parte do nosso público por conta de espaço no tempo de distribuição, né? Mas o cinema brasileiro, ele já tem marcos muito importantes lá desde os anos 30. Ele vai ter uma época lá nos anos 40 e 50, onde ele vai meio que tentar repetir aquele sistema norte-americano dos grandes estúdios, com experiências como a Vera Cruz, Atlântida. Ele é um dos cinemas mais marcantes do tempo de vanguarda, do tempo do cinema novo. Tanto é que uma pesquisa da Bracini dos 100 maiores filmes brasileiros de todos os tempos, dos 10 primeiros, 6 são dos anos 60, né, o tempo do Glauber Rocha, do Nelson Pereira dos Santos. A gente teve um período muito complicado nos anos 80 e começo dos anos 90 com o governo Collor, mas desde a era da retomada, o período da retomada alimentar dos anos 90, o cinema brasileiro ele é absolutamente bem quisto e bem visto no mundo inteiro, mais do que ele é bem visto dentro do Brasil, por causa de questões de distribuição, né? Mas ele é riquíssimo em termos de abordagens, em termos de assuntos que ele aborda, em termos de estilo. Ele só não tem os mesmos recursos que os blockbusters americanos, por exemplo, por isso ele acaba tratando os assuntos de uma maneira muito mais humanizada, muito mais lúdica, eu diria. É cada vez mais difícil a gente ter acesso a produções nacionais. Primeiro por conta da mudança no próprio sistema de consumo, né? O fim das locadoras, que era um refúgio para os filmes que não têm espaço no cinema. Segundo, porque o próprio sistema de distribuição brasileiro ele é muito injusto, né? Existe uma cota de tela nos cinemas brasileiros que dizem que redes com até 200 cinemas, ou seja, um Cinemark, por exemplo, ele tem obrigatoriedade de exibir 57 dias por ano de filmes nacionais.
E quando você vê, por exemplo, filmes da Globo Filmes, que tem um grande impacto financeiro por trás, tomarem conta, né, desse sistema de distribuição, a gente percebe que a gente vai ter 1 ou 2 filmes sendo exibidos por essa quantidade de tempo, e os cinemas eles se sentem satisfeitos com isso, pelo simples motivo de que o público brasileiro ele prefere ver filmes estrangeiros. Então, para quem precisa se manter e pagar suas contas, ter mais espaço de exibição é complicado. Então, o que eles acabam fazendo é pegando essa parcela mínima da lei e preenchendo com os filmes que são muito mais benquistos, filmes de comédia da Globo Filmes, aqueles filmes mais simples, mais fáceis de se absorver. Enquanto isso, os filmes que mais conquistam respeito lá fora, que participam de festivais, que acabam sendo muito mais falados lá fora, acabam nunca chegando ao público porque não tem espaço. Não tem mais o mercado doméstico para atender com locadoras, não tem espaço no sistema de distribuição, e o sistema de streaming está muito esparso ainda, e os serviços que as pessoas acessam tem muito pouco filme nacional. Tem filmes nacionais em streaming, mas espalhados em sistemas, em plataformas que muito pouca gente acessa. Pode-se dizer que nesse sentido, nesse quesito, o cinema brasileiro também traz consigo muita narrativa audiovisual para além do que os olhos enxergam? Demais, demais. Eu não vou nem citar os filmes que tem pouco alcance, por exemplo, Benzinho, Unicórnio, As Boas Maneiras, No Coração do Mundo, que são filmes recentes. Tem um filme que foi lançado ano retrasado, que fez muito sucesso ano passado em festivais, que inclusive agora são festivais com acesso livre, desde a pandemia online, que é o Sertânia, por exemplo. É um filme extremamente rico em metáforas, em uso de iluminação, em uso de enquadramentos para contar alguma coisa a mais para o espectador. Eu gosto muito do filme chamado Lobo Atrás da Porta, do Fernando Coimbra, que eu uso em aula. É um filme fantástico, maravilhoso. Então, o cinema brasileiro ele é rico de diferentes maneiras, não só estéticos, como também narrativos, como discursivos. O que falta é as pessoas entenderem que eles não vão encontrar o que eles acham no cinema americano no filme nacional, mas que o filme nacional tem riquezas que eles não vão encontrar também no cinema americano e outros blockbusters por aí. Mensagens saiam dos nichos habituais de Amazon Prime, Netflix. Assinem a Look, assinem Mubi, que são serviços que têm filmes, porque a gente tem muitas séries, muito audiovisual em termos de produção de seriada em plataformas como Netflix, como o Prime, só que ainda corresponde a uma parcela muito pouca, 10% da produção das plataformas. Na Europa, isso aqui chega a 30%. A gente só vai conseguir fazer com que se abra mais espaço em streaming, inclusive em exibição, se o público tiver mais interesse. Hoje, 1 em cada 5 ingressos vendidos no Brasil até 2020 era para um filme nacional, é muito pouco. É muito pouco. Enquanto não houver demanda, o circuito exibidor não vai querer exibir. Descubram os filmes nacionais, busquem por eles nas plataformas, tá? Saiam da caixinha da Netflix, da caixinha da Prime, daquela caixinha habitual, padrão que a gente acaba recebendo. Tem muito tesouro escondido aí esperando para ser descoberto, que vai além de Cidade de Deus, Tropa de Elite e aqueles filmes que todo mundo fala. O mundo é muito maior do que essa caixinha que é vendida pra gente. Muito bem, as informações e aí sobre o cinema brasileiro. Monalise Canali essa semana deu uma interagida fora dos nossos eixos aí para buscar informações sobre essa importante produção nacional do audiovisual. Beto, seguimos aí para fechar os nossos destaques finais do mundo da política e da atualidade? Isso mesmo, Thiago. Começamos as notícias internacionais. A JBS paga 11 milhões de dólares a hackers para resgatar o acesso aos dados. A subsidiária da JBS nos Estados Unidos pagou o resgate de 11 milhões de dólares, cerca de 55 milhões de reais, para hackers que fizeram um ataque à empresa, informou a própria companhia em nota oficial na noite da quarta-feira. Seguindo com as notícias, com casos de Covid caindo desde o mês de fevereiro e boa parte da população imunizada, o Estado de Israel retira a obrigatoriedade do uso de máscara em locais fechados, né? As informações dão conta aí de que todos os cidadãos israelenses já podem sair sem máscaras às ruas e também nos ambientes fechados devido à queda dos casos. E sorrisos voltam às ruas da França após o fim da obrigatoriedade do uso de máscaras ao ar livre. A felicidade dos franceses é visível, literalmente. No primeiro dia do fim de restrições, a diferença era nítida nas ruas de Paris, com bem menos pessoas mantendo a máscara ao circular. O forte calor fez com que, nesse momento, a França também ajudou as pessoas a deixarem de lado a proteção. A alegria não se deve apenas ao fim desta medida, mas pelos avanços contra a pandemia.
o governo conseguiu controlar temporariamente a propagação da doença com a vacinação de 46% da população adulta que recebeu ao menos uma dose. E Beto, seguindo com notícias daquela série Não Há o Que Não Haja, sabe dessa? Certo. Olha o que está acontecendo no estado de Washington, lá nos Estados Unidos, com uma parcela da população de cerca de 54% vacinada e querendo avançar na taxa de imunização, ou seja, os americanos têm vacina e não tomam. O estado americano de Washington está oferecendo um baseado em troca de vacina. Quem fizer a vacina vai ganhar um cigarro de maconha, isso mesmo que você ouviu. Lá no estado de Washington, a comercialização, o uso e o porte é legalizado. E essa foi a alternativa aí que os organizadores acharam para incentivar a vacina. A minha dúvida ficou, Beto, eles tomam a vacina e fumam o baseado ou eles fumam o baseado e tomam a vacina? Como é que funciona isso? Vamos perguntar também, né, Thiago? Mas teve várias coisas, inclusive sorteios de carros e loterias para o pessoal, para poder forçar as pessoas, os americanos, a se vacinarem. E aqui no Brasil nem de graça a gente consegue, né? Isso mesmo. E agora nós vamos falar sobre a política. O Senado aprova o texto da MP da Eletrobras. O texto terá de voltar à Câmara. Após dias de negociação, o Senado Federal aprovou na tarde de quinta-feira, por 42 votos a 37, a medida provisória que permite a capitalização da Eletrobras. Agora a MP será encaminhada novamente à Câmara, com os deputados terão que até a próxima terça-feira, dia 22, para analisar a matéria antes que ela caduque, ou seja, perca também a validade. E também aí na Câmara dos Deputados foi suspenso o prazo de validade dos concursos públicos até 31 de dezembro desse ano. Segundo informações, a Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados aprovou uma proposta que vai suspender até 31 de dezembro de 2021 o prazo de validade dos concursos públicos que tenham sido homologados até 20 de março de 2020, a data que reconheceu o estado de calamidade pública. Segundo o texto aprovado, os prazos de validade dos concursos voltarão a ocorrer a partir do dia 1º de janeiro de 2022, com o término da vedação ao aumento de despesas de pessoal previstos na Lei Complementar 173/2020, que criou o Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus. E após a notícia de desligamento, o INPE diz que supercomputador será substituído. Nos últimos dias, o possível desligamento por falta de dinheiro do supercomputador Tupã, responsável pelo monitoramento da previsão do tempo, de clima sazonal e projeções de cenários de mudanças climáticas no Brasil, ganhou força. Na terça-feira, o Ministério da Ciência e Tecnologia e Inovações afirmou que ele será substituído por outro. A resposta do governo veio após a repercussão negativa sobre o possível risco de apagão de dados sobre as condições climáticas do país a partir desse desligamento. Quem comentou foi o Marcos Pontes, o ministro da pasta. Muito bem, agora uma boa notícia que a gente traz. A vacina da AstraZeneca é 92% eficaz contra a chamada variante Delta, ou variante indiana. Um estudo feito no Reino Unido aponta que 2 doses da vacina de Oxford e da AstraZeneca são extremamente eficazes. A Pfizer também combate a variante indiana, então boas informações para quem já está tomando a AstraZeneca aqui no Brasil. E uma notícia triste de Santa Catarina, Thiago. 4 baleias jubarte ficam presas em redes de pesca em Santa Catarina e 2 morrem. 2 baleias jubarte morreram e outras 2 foram resgatadas com vida após ficarem presas em redes de pesca em Florianópolis nos últimos 2 dias, segundo a Polícia Militar Ambiental. Na segunda-feira, por volta das 19 horas, o Corpo de Bombeiros Militares de Santa Catarina foi acionado para dar apoio a uma embarcação de pesca após uma baleia ficar presa na rede na área da Ilha do Francês, na região de Canasvieiras. Por não conseguirem retirar a rede do animal, a embarcação estava sendo arrastada pela baleia. E pela impossibilidade de soltá-la durante a noite, as equipes cortaram a ligação da rede com o barco. Só que 2 morreram, né, Thiago? Muito triste isso. É muito triste aí, e isso certamente será investigado aí pelos órgãos ambientais. A pesca tem que ter os seus limites colocados aí à prova, porque, né, as espécies ameaçadas de extinção se perderam. E Beto,
Vamos lá, tem que ter a notícia estranha de Santa Catarina para nós terminar. Sempre tem, né, Thiago? Então, no Dia dos Namorados, o que era para ser um programa entre casais terminou em uma briga e caso de polícia. O fato aconteceu aí em Balneário Camboriú, mais precisamente na divisa com Itajaí. Segundo informações, né, os nomes na reportagem foram modificados para evitar constrangimentos, mas 2 casais, né, 2 homens e 2 mulheres, se conheceram pela internet e resolveram ir para o motel comemorar o Dia dos Namorados, todo mundo junto, né? Só que aí aconteceu que um dos homens começou a fazer coisas que não foram combinadas. O que será que é o não combinado? Eu não sei, né, Beto Guidini, o que não é combinado, né? Numa hora dessas. Numa hora dessas, mas enfim, o fato foi que diante desses atos não combinados, dessa reunião de casais, um dos homens sacou de um revólver e aí todo mundo ficou pelado e armado no quarto do motel e a guarda municipal foi acionada e quando chegou no quarto do motel estava todo mundo peladão, de arma apontada um para o outro. Nenhuma tragédia aconteceu, mas o fato gera uma notícia um tanto quanto cômica. E parece que está voltando uma coisa que já era antiga na televisão, Thiago. O Show do Milhão deve voltar ao SBT depois de 12 anos. Quem acompanha a programação do SBT sabe que a emissora de Silvio Santos está acostumada a requentar formatos antigos da grade. E o Show do Milhão é um dos maiores sucessos do passado e deve voltar ao ar. E a informação diz que o show deve voltar a ser produzido depois de mais de 12 anos. E a retomada para Fizar é fruto de uma parceria milionária do canal com a empresa PicPay. Muito bem, Beto Guidini, você pede ajuda para os universitários, você vai pular ou vai pedir ajuda aí para as placas? Vamos pedir para os universitários, eu acho. Muito bem, e tinha vez que os universitários erravam também. E muito, né, Thiago? E o que nós não erramos é a hora de dar tchau para você, porque o nosso relógio já bate e seguirá na sequência o programa Algo a Mais. Nos despedimos, agradecemos a sua audiência durante toda essa semana. O Conecta News retorna à sua atividade na próxima segunda-feira. Um excelente final de semana de frio e um abraço para você, Beto Guidini. Um abraço, Thiago. E a previsão do tempo para esta sexta-feira será de sol, com períodos de sol entre nuvens, à noite com muitas nuvens. A mínima de 5 graus, a máxima poderá chegar aos 16 graus. Amanhã, sábado, dia 19 de junho, será nublado e chuvoso, mínima de 9 graus e máxima de 13 graus. Já para o domingo, dia 20, a previsão do tempo nublado, períodos de sol entre nuvens, noite com muitas nuvens, mínima de 10 graus. Já a máxima poderá chegar aos 13 graus. E nesse momento fazem 13 graus aqui em Nova Prata. O Conecta News volta segunda-feira a partir das 8 horas da manhã. Conecta Mais TV é muito nossa. Um bom dia, bom final de semana e até lá.